Eu já trouxe aqui no canal vários vídeos falando aqui sobre o Xbox Series S, mas uma dúvida recorrente que sempre aparece nos comentários é se o Xbox Series S é ou não é de fato melhor que o PS4 padrão. Então nesse vídeo a gente vai tentar responder isso. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e esse aqui é o primeiro vídeo do ano. Espero que a sua passagem de ano tenha sido excelente e que esse ano que se inicia aí seja melhor para todos nós, beleza? Bom, como eu falei no início do vídeo, hoje eu vou tentar trazer aí um comparativo, vamos dizer assim, entre o PS4 e o Xbox Series S, para a gente estabelecer bem as diferenças que existem entre os dois consoles e se de fato vale a pena você de repente sair de um PS4 e pegar aqui o Xbox Series S, ou se você ainda não tem nenhum console, se vale a pena você vir direto aqui nesse, ou se de repente vale a pena ainda pegar o PS4. Bom, vamos lá galera, como eu falei, eu já trouxe vários vídeos aqui no canal sobre o Xbox Series S. Se você ainda não conferiu, vai ter uma playlist só sobre consoles aqui na descrição e no final do vídeo aqui para que você possa conferir, tranquilo? Mas hoje a gente vai tentar abordar aqui essa diferença entre o console PS4 da geração anterior e o Xbox Series S da atual nova geração, tá? Isso aí pode parecer trivial para algumas pessoas, mas tem várias pessoas que têm dúvidas e é para essas pessoas que eu tô trazendo esse vídeo aqui. Bom, beleza, então vamos trabalhar com duas hipóteses, tá? A primeira é que você não tenha console nenhum e que você tá em dúvida entre pegar o PS4 ou o Xbox Series S. Depois eu trago a segunda hipótese, onde você já tem um PS4 e está pensando se troca ou não aqui para o Xbox Series S. Fechou? Então vamos lá, começando pela primeira hipótese, vamos fazer de conta que você não tem nenhum console e você está em dúvida se pega o PS4 e o Xbox Series S. Vamos começar aí a ver algumas diferenças, onde cada um pode ou não apresentar alguma vantagem, tá? Então vamos lá. A primeira grande vantagem que, na minha opinião, é positivo aqui para o Xbox Series S é o preço dele, tá? Atualmente é um dos consoles que está saindo com o maior custo-benefício que você pode encontrar atualmente, na faixa aí de até os seus 2.500 aproximadamente. Isso aí pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, depende da época do ano, depende das promoções que você eventualmente vai encontrar ou não, mas a média dele é R$ 2.500, tá? Ele traz o quê? Traz só um controle. Nada além disso, não vem com um jogo já disponível para ele nem nada, você não encontra nenhum acessório a mais além do próprio controle e os cabos de alimentação e HDMI, beleza? Já o PS4, você consegue encontrar ele mais ou menos aí na faixa dos seus R$3.000, mais uma vez, esse valor pode variar para cima ou para baixo, dependendo aí da promoção que você vai encontrar, mas a média é R$3.000 e normalmente você encontra o PS4 já acompanhando 3 jogos pelo menos, um joystick, mais claro, os cabos de alimentação e HDMI também, tá? Só que aí a gente tem que começar a estabelecer também uma outra questão. O PS4 vem com HD interno de normalmente 1 TB dentro desse conjunto aí de até R$3.000, tá? Já que o Xbox Series S vai ter um SSD, que é muito mais rápido do que o HD do PS4, mas ele só vai ter aí mais ou menos 360 GB disponíveis para você utilizar, já que parte do armazenamento fica comprometido por conta do sistema do próprio Xbox Series S. Então você vai acabar tendo aí 360 GB aproximadamente para você instalar alguns jogos, tá? Ambos os consoles acabam aceitando HD externo para que você possa instalar jogos nesses HDs externos, mas vale ressaltar o seguinte, o Xbox Series S aqui, ele só vai aceitar HD externo que tenha conexão USB pelo menos 3.0 e também só vai aceitar que você jogue para dentro desse HD externo jogos que não sejam otimizados para os Xbox Series, tá? Então você não vai conseguir baixar nesses HD externos jogos que sejam para Xbox Series X ou Xbox Series S, nem jogos que sejam otimizados para esses dois consoles que eu acabei de falar. Já o PS4 não vai ter problema com relação a essa questão. Então, fica aí já esse primeiro ponto. Uma outra questão vai ter a ver com seu gosto pessoal. Que exclusivos você curte mais? Os exclusivos da Sony ou os exclusivos da Microsoft? Se for o da Sony, não tem mais o que falar. Você vai ter que pegar um PS4 porque você não vai encontrar os exclusivos da Sony lá na galeria da Microsoft, tá? E vice-versa. Se você curtir aí os jogos da Microsoft, então aqui o Xbox Series S
é a sua opção sem sombra de dúvida nenhuma. Um outro ponto a ser considerado também é que o Xbox Series S, querendo ou não, embora muitas pessoas não curtam esse console aqui porque achem ele fraco, entre aspas, ele é um console da atual geração, sem sombra de dúvida nenhuma, tá? E um dos principais fatores que mostra isso pra gente é a velocidade de loading e a velocidade de inicialização que o console apresenta, além de também apresentar o Quick Resume, que é um adianto e tanto para você retomar os jogos que você eventualmente já estava jogando e precisou por algum motivo acabar desligando o console, tá? Então o Quick Resume vai te ajudar demais, você vai perceber que os loadings nesse consolezinho aqui são extremamente rápidos, coisa que o PS4 não vai te trazer essa vantagem. Uma outra questão que a gente precisa considerar também é que o Xbox Series S vai conseguir rodar jogos até 120 FPS, ou seja, fluidez extrema. O PS4 não vai conseguir rodar nessa mesma fluidez para você. Só que um detalhe aí, você só consegue usufruir dessa fluidez de 120 FPS aqui no Xbox Series S se você tiver uma TV compatível. Então você vai precisar ter uma TV que tenha portas HDMI 2.1 a 120 Hz, tá? Você não vai conseguir usufruir dos 120 FPS se você não tiver uma TV que tenha 120 Hz e tenha porta HDMI de entrada 2.1. Você também vai precisar adquirir um cabo HDMI 2.1 para conseguir fazer essa conexão entre o Series S e a TV que aceita aí a entrada HDMI 2.1, gerando aí a imagem a 120 FPS para você, tá? O cabo que acompanha aqui o Xbox Series S não é 2.1, ele é high speed, mas ele não é 2.1, tá? Então você não vai conseguir aproveitar os 120 FPS, ainda que você tenha uma TV compatível, se você também não adquirir um cabo compatível HDMI 2.1. E agora entra uma última questão que tem a ver com os gráficos em si, tá? Os gráficos do Series S são melhores do que o do PS4 ou do PS4 ainda consegue superar os gráficos do Series S? Bom, aí a gente vai entrar num mundo um pouco nebuloso, porque na verdade os gráficos, eu tive o PS4 até recentemente, pude confrontar alguns jogos aqui no PS4 e no Xbox Series S e sinceramente não achei diferença praticamente nenhuma. Isso eu tô falando com relação unicamente a gráficos, tá? Você vai ter todas as outras vantagens que eu falei aqui para você, gerando imagem a 120 FPS, com fluidez extrema, velocidade de carregamento extremo aqui no Xbox Series S, então você vai ter uma rapidez muito maior em iniciar os seus jogos, o Quick Resume, tudo isso são vantagens que você só encontra aqui no Series S. Mas em termos de gráfico, falando em termos de gráfico puramente, você não vai encontrar praticamente diferença nenhuma entre os gráficos do PS4 e os gráficos aqui do Xbox Series S, tá? Mesmo os jogos que são otimizados para Xbox Series, você não vai perceber uma diferença tão grande assim. Você vai ter aqui ainda a possibilidade de contar com Ray Tracing, que vai ajudar bastante aí na questão da iluminação, de reflexos e afins, que vai ser mais aprimorado aqui no Xbox Series S. Mas ainda assim, em termos de gráfico bruto, você não vai ter uma diferença muito grande em relação ao PS4, tá? Então, quem está buscando gráficos unicamente, ainda não é o momento que você vai encontrar gráficos melhores aqui no Xbox Series em relação ao PS4 não, tá? Principalmente se você confrontar aí os últimos jogos lançados para PS4 que estão mais otimizados, estão mais bem desenvolvidos, já que os desenvolvedores tiveram mais tempo para poder lidar com o hardware do console. Então eles conseguiram aproveitar melhor a capacidade do PS4 nesses últimos jogos, o que acaba fazendo com que você tenha gráficos bem bacanas mesmo para a geração anterior. Já que no Xbox Series S você vai ter os jogos que são otimizados para ele, mas ainda assim você não tem jogos exclusivos para ele. Você tem jogos otimizados, mas não exclusivos propriamente, tá? Então você ainda não tem um parâmetro muito bom para poder confrontar gráfico da geração anterior com gráfico da geração atual, pelo menos com relação ao Xbox Series S e o PS4. Então isso aí provavelmente vai ficar mais para frente ao longo desse ano. Talvez a gente comece a encontrar jogos que estejam mais otimizados aqui para o Series S em termos de gráfico puramente, mais uma vez eu estou falando, e aí talvez a gente comece a ver uma diferença um pouco maior. Mas nesse primeiro momento, na data
data desse vídeo, você ainda não encontra uma diferença muito grande ou praticamente nenhuma diferença, para ser bem sincero com vocês, tá? Agora vamos passar para o cenário 2, onde você tem um PS4 e está pensando se troca ou não o PS4 para o Xbox Series S. Aí, mais uma vez, vai valer o seu gosto pessoal aí para exclusivos. Se você curte os exclusivos da Sony, não tem por que você sair do PS4 e vir aqui para o Xbox Series S, tá? Já se você não faz questão de exclusivos, talvez, dependendo aí do que você esteja buscando, possa valer sim a pena você vir para o Xbox Series S. Por exemplo, se você tiver uma TV que já seja compatível com 120 FPS, que seja uma TV de 120 Hz, tenha a entrada HDMI 2.1, talvez valha a pena você vir aqui para o Xbox Series S, já que você vai ter uma fluidez muito maior, você vai ter pelo menos a possibilidade de usufruir dessa fluidez muito maior que ele pode trazer para você, tá? Também tem a questão dos loads que eu falei para você e do Quick Resume, que aqui no Xbox Series S é muito mais rápido do que no PS4. Mas, mais uma vez, se a gente estiver falando puramente de gráficos brutos, você talvez não encontre uma diferença tão grande assim e talvez acabe se frustrando se você trocar o seu PS4 pelo Xbox Series S, porque você não vai encontrar uma diferença muito grande ou praticamente nenhuma diferença entre os gráficos do PS4 e os gráficos aqui do Xbox Series S. Então, resumindo as vantagens do Xbox Series S em relação ao PS4, você vai ter aqui Quick Resume, você vai ter aqui SSD com velocidade de carregamento muito superiores no Xbox Series S, você vai ter a possibilidade de conseguir rodar jogos até 120 FPS, alguns jogos ele consegue rodar em 4K também, então você vai ter mais essa vantagem eventualmente em relação ao PS4 que não roda jogos em 4K, esse aqui eventualmente, dependendo do jogo, vai conseguir sim rodar jogos em 4K, então você tem essas principais vantagens. Você vai ter o Ray Tracing também, que você vai conseguir aqui em alguns jogos ter a possibilidade de desfrutar de uma iluminação e contrastes de luzes melhores aqui no Xbox Series S, mas vai depender do jogo se vai ter ou não a compatibilidade com Ray Tracing, tá? Não é todo jogo que vai oferecer isso para você não. Mas essas são as principais vantagens do Xbox Series S em relação ao PS4. Fora, é claro, o preço, que o Xbox Series S está saindo mais em conta do que um PS4 atualmente. E quais são as vantagens do PS4 em relação ao Xbox Series S? Se você curte os exclusivos da Sony, essas vão ser as vantagens em relação aqui ao Xbox Series S, tá? E também o armazenamento, que você vai ter um armazenamento muito maior no PS4 do que você tem aqui no Xbox Series S. Você tem também a possibilidade de expandir a memória interna do seu Xbox Series S, mas aí você vai pagar mais ou menos aí o mesmo valor do console num cartãozinho de memória de expansão para o Xbox Series S. Eu, sinceramente, não vejo muita vantagem nisso. É melhor você ficar brincando lá com a sua galeria de jogos, desinstalando e instalando os jogos de acordo com a sua necessidade do que pagar o mesmo valor do Xbox Series S num cartãozinho de expansão de memória para ele, tá? Então, fica aí essas questões. Espero que esse vídeo possa ter ajudado as pessoas que ainda tinham dúvida com relação a essa questão. Espero ter podido passar aqui todas as principais questões que você deve levar em consideração se for fazer a troca de um pelo outro ou se você for adquirir o seu primeiro console agora, tá? Então, se curtiu o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!